Senta, pega seu café e vem comigo. Eu sou Letícia Cajal, neuropsicóloga, especialista em TEA infanto-juvenil, e hoje eu recebo novamente ela, a rainha do beach tênis. Vamos conversar finalmente sobre beach tênis nessa mesa. Gabriela Alves, por favor, se apresente para quem não, para quem perdeu, entendeu? O nosso Poxa, primeiro, quem teve essa coragem? não sei. Mas para os ousados, conte quem é você, de onde você veio e para onde você vai. Tá, vamos lá. Bom, primeiramente, obrigada por esse convite. Fiquei muito feliz de estar de volta aqui, tomar um café da manhã gostoso. Eu sou a Gabriela, sou de São Paulo, sou psicóloga especialista em análise do comportamento aplicado ao TEA. E, infelizmente, hoje não vamos falar de beach Ah, tennis. não. Não, Quem não, 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 sabe não, não. numa próxima, mas não vai ser hoje. Bom, se você que é a rainha do beach tênis não veio falar sobre beach tênis, veio falar sobre... Hoje a gente vai falar sobre alimentação. Ahá! Eis que ela deu uma palhinha pra gente da última vez sobre transtornos alimentares, TEA, análise do comportamento, e aí eu não pude deixar de convidá-la para vir falar sobre alimentação. Gabi, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu sei que é um assunto que você vive no dia a dia, que você trabalha, que você domina. Rainha da alimentação também, além do beach tênis. Vamos falar sobre alimentação. Mas o que é alimentação, Gabi? Bom, primeiramente, a gente tem uma tendência a olhar puramente pelo viés biológico. A alimentação como o nosso sustento, como o abastecimento dos nutrientes que são necessários para manter nosso corpo ativo, Uhum. né? Mas na alimentação a gente olha como um comportamento aprendido. Ou seja, Sério? exatamente. Não é aquele Hum. comportamento inato, não é aquele comportamento reflexo. Então, na verdade, a gente vai olhar para a alimentação como uma classe de comportamentos que foi modelado, né, e foi reforçado, e foi mantido pela interação do indivíduo com o meio, tá? Muito Então, legal. imagina, se a alimentação não vai bem, tudo isso vai afetar ali diretamente a relação psicossocial, né. Uhum. E além disso a gente tem variáveis culturais, variáveis sociais, né, então todas essas experiências vão gerando, com o passar do tempo, experiências de prazer ou desprazer ali para aquela Uhum. pessoa. E aí você trouxe pra gente, né, uma prévia na nossa última conversa falando que existe uma diferença do processo da alimentação em indivíduos ali típicos, né, com desenvolvimento típico e atípico. É isso? Isso, você pergunta mais da prevalência, dos Isso, números? isso. Porque os números você havia comentado da última vez que eles são alarmantes, né. Eu fiquei com 80% na cabeça. Olha só, já lembrou bem. Na verdade, ao longo dos anos, esse número já vem crescendo bastante, né. E o Tá. engraçado é que a faixa etária diminuiu. Então, crianças cada vez mais novas vêm tendo algum tipo de dificuldade alimentar, e quando a gente compara, né, o desenvolvimento típico e atípico, é um número muito diferente. Então, o desenvolvimento típico, a gente tem ali 20, 30%, e o desenvolvimento Uou. atípico, a gente chega em 80%, né, de alguma dificuldade alimentar. Então, realmente Uhum. é um número ali muito diferente. Bom, e são números altos, né, ao mesmo tempo a gente vê, hoje muitos profissionais preparados para atuar com pessoas, né, que estão dentro do neurodesenvolvimento. Mas por que que então esses números seguem altos? 80% é um número Muito alto. grande, né, então, existe um trabalho sendo feito com todas essas pessoas, profissionais que atuam com essas pessoas, aonde que isso se desencontra? Bom, primeiro, a gente já pensa no número crescente de diagnósticos de autismo nos últimos anos, Sim. né? E a gente já não tem profissionais capacitados para atuar com tal demanda. Então, a gente até tem muitos profissionais na área, mas não profissionais capacitados para atuar dentro da área do autismo. E quando a gente fala de alimentação, esse número cai mais ainda. Acho que tem um receio muito grande desses profissionais de atuar na área de alimentação, porque, querendo ou não, é uma área que oferece muito risco, né? Então imagina você oferecer um alimento para uma criança sem saber se ela pode ter uma chance de um engasgo,
sem saber se você tá oferecendo a textura correta ou o Uhum, tamanho do pedaço que ela dá conta de mastigar naquele momento. Então, uhum. acho que traz um risco ali, né, importante. O ideal seria até todo profissional ter um curso de primeiros socorros para Ok. poder atuar diretamente com essa demanda. Além, né, de ter muita supervisão, de ter todo acompanhamento e aquilo que eu falei, né, dificilmente você vai conseguir trabalhar sozinho. Acho que Uhum. é necessário uma equipe multi e cada um vai ter um papel muito específico ali de atuação. É um processo muito robusto, né, É. com muitos profissionais que envolvem existe uma formação específica para se atuar no processo de alimentação? Cada um na sua área, Aham, né, aham. então a TO, a fono, a físio, mas existe hoje, aqui no Brasil, uma formação específica? Não tem uma formação específica, né, acho que tem alguns lugares, algumas clínicas fornecendo alguns cursos, mas nada tão específico, né. Então tem bastante curso hoje em dia voltado para a área de alimentação. Mas é um curso como você vai fazer como se fosse um curso pro VB-MAP, né, um curso da Uhum. ABLS, um curso voltado ali, algo mais nesse sentido, sabe. Bom, e hoje ela muito preparada, trouxe um material, Dona Gavi, e, ela vai apresentar algumas informações que são muito bacanas para que a gente possa discutir aqui, para que a gente possa conversar, certo? Então vamos lá. Perfeito, Lê, acho que ficou mais didático, né, acho que faz muito mais sentido a gente apresentar uma tabela, acho que vai ficar mais visual. Gosto de coisas visuais. Vamos lá então. Bom, conta pra mim o que temos aí, Gabi. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as definições de transtornos alimentares, né? Aí eu coloquei especificamente a definição do DSM-5 e do CID-11, que geralmente são manuais que a gente utiliza bastante, né, no nosso dia Uhum, a dia. E aí eu quis colocar justamente para explicar um grande problema aí que a gente tem na área hoje. uhum, uhum. E, bom, pelo que eu tô vendo aqui, nem o DSM-5 e nem o CID-11 concordam muito, né, ou falam muito alinhados sobre os transtornos alimentares. É isso. Hoje a gente não tem um consenso, uma classificação universal para definir todos os quadros relacionados ao DAP, né, que é distúrbio alimentar pediátrico. DAP? DAP. Ok. Mais um termo aí para Mais, sua mais um listinha. termo, mais uma sigla aqui pra minha lista. Então, qual que é o problema disso? Isso vai afetar muitos estudos em relação a diagnóstico, à prevalência e aos próprios norteadores, né, da intervenção. Claro, claro. E quando a gente fala do DSM, né, ele vai se voltar para uma classificação mais geral. Então ele vai Tá. falar como uma perturbação consistente na alimentação ou no comportamento alimentar, que vai afetar a saúde do indivíduo ou vai causar um comprometimento psicossocial. E Uhum. diferente do DSM-5, já o CID-11, ele vai trazer uma diferenciação muito legal entre os transtornos que têm uma preocupação com a imagem corporal e o peso Uhum. corporal, e os que não têm. Então, os feeding disorders, obrigatoriamente não têm essa preocupação, e a gente vai pensar no TARI, no transtorno de ruminação, no PICA, e já os eating disorders já têm essa preocupação, né, que aí a gente pensa na Uhum. bulimia e na anorexia. Bom, então você trouxe algumas siglas, e eu sei que você vai me explicar, porque eu fingi que eu entendi. Mas conta pra gente quais são os tipos de transtornos alimentares que existem hoje, né? O que que você trouxe pra gente de informação com relação a isso? Tá, a gente falei alguns nomes aí, né, pareceu grego pra você, eu imagino. Sim, com certeza. Mas vamos lá, a gente tem primeiro o transtorno de pica, que é quando a criança ou o indivíduo ele vai consumir substâncias que não são alimentos, né? Então, por exemplo, um papel, Tá. cabelo, né? Acho que você já deve ter visto aí algum caso nesse Não conhecia o aspecto, né? nome, mas já tive Sem saber o nome, né? crianças, sem saber o nome, crianças, né, enfim, indivíduos dentro do processo de atendimento que colocavam outras coisas na boca e me deixavam desesperada. É, então. Existe um Então, nome, então. é um transtorno. Tem o transtorno de ruminação, que é a regurgitação repetida dos alimentos, logo após eles terem sido ingeridos, e logo quando ele volta para a boca, ele pode ser mastigado, engolido novamente ou cuspido. Tá. Também é um outro transtorno. A gente tem o transtorno de compulsão alimentar, né, que eu não acabei não citando antes, mas que também é bem frequente. Anorexia e bulimia nervosa, né, que o que diferencia é que um tem episódios de vômito, né, de uma forma
proposital e na anorexia é só uma evitação do comer de fato. E pensando aí nesse transtorno de imagem também associado, né? Que a Uhum. gente já pensa mais no eating disorders. E a gente tem TAR e DAP, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente aí, que eu acho legal a gente mostrar uma tabelinha pra diferenciar bem esses dois. Vamos mostrar então. E aí você conta pra gente o que que é o TARI e o DAP. Bom, como você pode ver, Lê, a gente tem 4 grandes áreas principais, né? 4 áreas diferentes de comprometimento. Então, é engraçado ver que todo TARI é um DAP, mas nem todo DAP é um TARI. E o que seria o TARI? Transtorno alimentar restritivo evitativo. Tá bom. E o DAP, né, o distúrbio alimentar pediátrico. Então, o TARI, ele vai ter o comprometimento nas 2 áreas, né, de nutrição, e numa esfera mais de psicossocial. E já o DAP, ele vai abranger tanto o comprometimento médico, quanto também habilidade para alimentação. Então, o que seria isso? Aquela criança que às vezes vai precisar de um ajuste, né? Então, instrumentos especializados para conseguir engolir, para conseguir comer certinho, ou uma cadeira que vai dar um pouco mais de apoio, um utensílio, ou uma modificação na textura, alimento mais pastoso, muitas vezes, tá? No TARI a gente não tem isso. A gente tem Tá. mais o comprometimento nessas 2 áreas. Já, né, no DAP, a gente até pode ter um comprometimento médico também, então, caso de uma disfagia, uma aspiração ou uma outra Uhum. alteração médica. Uhum. Perfeito, perfeito. E, bom, a gente vai trazer tudo isso, né, pra falar também dentro dos seus atendimentos, dentro do TEA. Mas pra quem tá chegando e não viu o último episódio sobre TEA, vamos uma rápida definição aí do que é o TEA. Gosto muito de trazer a definição do DSM-5, né? Então, olhar um TEA como um transtorno do neurodesenvolvimento e que são déficits persistentes na interação e comunicação social e a presença aí de comportamentos repetitivos e ou estereotipados. Tá. E dentro dos atendimentos, né, dentro do TEA, tanto na sua vivência quanto, enfim, né, eu acho que é uma área tão pequena que vocês acabam se conhecendo, né, ali os profissionais que atuam. A Gabi já fez um convite também para quem quiser ir para essa área fazer par com ela. Mas o que que vocês mais observam de transtornos alimentares dentro do TEA? Dentro do TEA é muito mais presente, né, voltando aí para o CID-11, os feeding disorders. Então a gente tem muito mais caso daqueles transtornos do TARI, do DAP, transtorno de ruminação, pica, do que anorexia e bulimia nervosa. Não que não Uhum. existe, tá? Existe, mas é bem menor o número. Tá. E existe alguma explicação do que pode causar isso dentro, né, existe uma correlação A entre o gente pensa TEA. muito na própria definição do autismo, né, nas próprias dificuldades. Então, primeiro, a gente tem que muitas crianças com TEA têm uma dificuldade sensorial, né, tem alterações sensoriais. Então, isso pode esbarrar na alimentação também. Então, determinadas texturas, determinados cheiros, né, vai ter uma resposta hiporresponsível, hiperresponsível àquele alimento, então pode gerar também alterações na parte alimentar, que vai dificultar, né, a convivência com determinados alimentos. A gente pode também ter uma introdução alimentar muito tardia ou precoce, que também influencia nesse Olha só. processo. Hum. A gente tem que muitas crianças com autismo são muito rígidas, têm muitos padrões, e às vezes isso pode acontecer também na área da alimentação. Então, por exemplo, uma criança que às vezes só tem uma regra de comer determinados alimentos na escola, mas não come em casa, ou vice-versa, ou Uhum. usa sempre os mesmos utensílios. Então, isso também é muito frequente. Ou quando a marca muda a embalagem, já deixa de comer, né? Acho que você também já deve ter visto isso. Já cores também, né, Cores, então exato. já atendi crianças que comiam alimentos de uma cor específica, e aí o que não era daquela cor. Exatamente, exatamente. E Sim. normalmente a cor mais recusada é a cor verde, né? É, Então. sim, sim. Mas aí eu acho que eu consigo compreendê-las, eu consigo entender. É justificável, tá tudo bem. É, eu tô de acordo também, acho que nem poderia ter essa cor. Mas E enfim.
Falando um pouquinho sobre os sinais, né, que nós profissionais, e aí eu acho que eu me incluo nisso também, devemos ficar atentos. Acho que você até trouxe um material sobre isso também, né? Sim, sim, tem uma outra tabelinha que eu acho bem interessante. Isso. Ai. Então a gente tem aí na literatura, né, desde 2015, que a gente tem um panorama geral, que a gente pensa também nessas 3 divisões. Então a gente tem alguns sintomas sugestivos, alguns sinais orgânicos e também sinais comportamentais. Geralmente, né, no dia a dia, os profissionais, os pais estão de olho muito nos sinais comportamentais, Sim. então muitas vezes aquela refeição prolongada, aquela refeição estressante, quando a criança precisa de tela para sentar-se à mesa, para comer determinadas comidas, quando a gente esconde, né, as comidas ali que tá sendo ofertadas, quando ela tem uma fixação alimentar, então ela faz uma seleção por cor, ela faz uma seleção por grupo alimentar. A gente tem também alguns sinais orgânicos, né, que aí a gente já vai pensar na área médica, então sinal de disfagia, se ela apresenta uma diarreia frequente, vômito, dor. Quando a gente olha para as red flags, né, então os sinais que a gente pensa se deve levar para algum serviço ou não, a gente pensa em 3 categorias: os sintomas sugestivos, a área de sinais orgânicos e também alguns sinais comportamentais. Uhum. Na parte de sinais sugestivos, a gente vai pensar muito num aspecto mais daquela refeição prolongada, naquela refeição estressante, quando a gente precisa utilizar de telas para aquela criança comer, para ela sentar à mesa. Então, quando a gente acaba tendo que esconder comida também, né, tendo que misturar para a criança não ver. Nos sinais orgânicos, a gente vai pensar num quadro médico, então um sinal de aspiração, disfagia, vômito frequente, né, diarreia, aparenta ter alguma dor. E ali nos sinais comportamentais, a gente pode ter alguma seleção específica por cor, grupo alimentar, ou também após algum evento traumático, a criança parou ali de comer determinado alimento. Então teve algum momento de engasgo ou algo do gênero, Uhum. e ela deixou de se alimentar ou parou, né, restringiu ali algum grupo alimentar específico, por exemplo. Uhum. Maravilha. São sinais importantes que, inclusive, eu, né, como profissional, preciso estar aí atento. E muitas vezes, as famílias vão trazendo esses relatos aos pouquinhos, né, para os profissionais, e aí cabe a nós fazer esse compilado e buscar aí essa orientação. E a gente busca isso por meio da equipe médica? Como que esses casos chegam até você? Olha, tem vários caminhos diferentes, né, mas o ideal é sempre a gente ter um aval da equipe médica, para a gente sempre descartar possíveis quadros orgânicos, quadros médicos, né. Então um Uhum, quadro de disfagia, um quadro ali de refluxo, é sempre importante a gente entender se essa criança está apta ou não a passar por algum tipo de intervenção. uhum. Então esse encaminhamento ele pode ser feito pela equipe médica, ou às vezes tem famílias que vêm direto até nossa equipe já querendo fazer intervenção, mas a gente sempre indica antes um aval médico, né, com gastro, às vezes o próprio pediatra pode indicar ali alguns exames para a gente ter nos certificar de que não tem nenhum comprometimento nessa área. É uma intervenção bem cuidadosa, né. É um Sim, processo sim. bem cuidadoso da Tem que parte ser, de né, bem vocês. rigoroso. Bem rigoroso, ótima escolha de palavra, bem rigoroso. E, bom, você tem falado muito sobre a equipe multi, sobre não estar sozinha, sobre ter toda, né, todo um apoio aí de outros profissionais, de outros especialistas com você. Conta pra mim, qual é o papel de cada especialista dentro desse processo? Bom, primeiro, a gente tem a Nutri, que vai fazer um papel fundamental na escolha dos alimentos. Então, ela vai entender quais são os alimentos necessários para aquela criança num aspecto nutricional. Além disso, geralmente ela faz anamnese para entender desde a época do nascimento, da introdução alimentar, como que foi. Ela é responsável também por fazer uma avaliação antropométrica, então medidas de Palavra peso, chique. de altura. Outra palavra nova, né, no seu Outra dicionário. palavra nova, gente, vou sair daqui com um novo dicionário. Então ela vai ficar muito responsável por definir, né, toda essa parte de macro e micronutrientes da criança. Já a fono é uma fono muito específica que não vai se voltar
a parte de linguagem, como a gente está acostumado, mas é a parte de MO. Então, ela vai observar muito o quanto aquela boca está preparada para mastigar, para deglutir, se tem alguma alteração de função, né? Como que tá o tônus, então lábio, língua, bochecha. Então, é algo muito específico. Se precisa de alguma adaptação de textura, então se é alimento fibroso aquela criança não dá conta, ou se tudo ela precisa comer de uma forma pastosa. Então, é a fono que vai fazer toda essa verificação. Maravilha. E a gente tem a TO também, que vai olhar para um aspecto sensorial, né. Então, entender se a criança tem algumas alterações sensoriais que vão influenciar em questão de cheiro, em questão, do próprio sabor ali da comida. Então a gente sempre fala que a criança que não consegue encostar no alimento, ela não vai conseguir comer. Uhum. Então sempre a primeira etapa é essa. Então a TO também vai ser muito importante para a gente entender se tem algum aspecto sensorial ou não. E a gente tem o time de psico, né, que aí vai definir muito o como. Então, quais estratégias, como que a gente vai fazer com que a criança coma esses alimentos que a nutri tá falando que essa criança precisa. E, embora eu possa imaginar a resposta, acho importante fazer a pergunta: existe uma única estratégia que funciona para todo mundo? Não. Com certeza não, nunca vai ser uma receita de bolo, né, então, acho que toda intervenção que a gente pensa quanto analista do comportamento, ela precisa ser única, ela precisa ser individualizada, e o mais importante é a gente olhar para o meio no qual aquele indivíduo está inserido, o que que faz sentido, né, qual que é a cultura daquela família, então são sempre variáveis que a gente precisa entrar em contato. Também não Uhum. adianta sempre, a gente olhar para aquela família, ditar várias regras e querer fazer grandes modificações, se a conduta deles ou a vivência deles no dia a dia também não corresponde. Então, também a gente precisa levar isso em consideração, sempre. Eh, fugindo um pouquinho do roteiro, que eu adoro fazer isso, Lá vem, Letícia, lá vem. mas conta pra mim, assim, pra mim não, né, pra galera também, um pouquinho sobre o seu dia a dia dentro desse processo de intervenção. Então, aonde costumam acontecer as suas sessões? Eu já vi você na cozinha da clínica, mas Olha também já só. vi você dentro de uma sala de atendimento. Então, me conta um pouquinho desse dia a dia, desse trabalho. Perfeito. Então, sempre o primeiro processo é a avaliação, né, igual a gente faz numa intervenção no setor abrangente, que a gente chama, a gente precisa no setor específico ter uma avaliação. Você tá muito chique nas palavras hoje. Ué, você gosta de termos, não gosta de Amo! termos? Então Gente, vambora. gente, olha, não, Vambora, tô vambora. amando, tô amando. Desculpa, Imagina. Gabi. Então, a gente primeiro precisa fazer essa avaliação de uma forma que às vezes é uma avaliação direta, às vezes é uma avaliação indireta. O ideal é que a gente mescle um pouquinho das 2 técnicas e tenha informações, né, tanto que eu falo de avaliação indireta? Quando a gente tem mais o contato com os pais, aplicação de alguns Boa. questionários, às vezes gravação de vídeos, enfim, todo aquele contato que a gente não tem diretamente com a criança. Uhum. E depois eu faço geralmente 3 sessões de avaliação direta com a criança. Então eu vou fazer a testagem de alguns alimentos. E aí eu seleciono alimentos que a criança tem maior preferência, alimentos de maior recusa e alimentos que talvez ela nem conheça, que ela teve pouquíssimo contato na vida. Porque eu quero entender se ela vai ter uma resposta melhor com esses alimentos desconhecidos ou, enfim, como que ela vai se comportar na frente desses alimentos que geralmente ela apresenta maior recusa no dia a dia. Uhum. E se esses realmente alimentos preferidos ela vai consumir, né, na presença de uma pessoa estranha, numa sala diferente. E aí esse processo de avaliação inicial eu faço na clínica. Geralmente a gente pede para a família levar todos esses alimentos, para manter em questão de tempero, aquilo que a criança já está habituada. Ah, legal. E depois da avaliação, né, a gente tem uma devolutiva, a gente pensa na qual estratégia a gente vai utilizar, quais são os profissionais necessários também nessa Uhum. frente. E aí a gente entra num outro profissional. Geralmente a gente tem trabalhado também muito com ortodontista, a gente faz essa indicação para Ortodentista? além de todos esses profissionais. Então a gente tem às vezes uma mordida aberta, uma mordida cruzada, que isso só vai ser corrigido aí com um dentista muito específico. Entendi. Então, geralmente é uma equipe muito robusta, né, nesse processo Uhum. de alimentação. E eu fiquei tentando imaginar, assim, como que a criança é apresentada a esses alimentos. Então, ela senta num cadeirão, ela sei lá, senta na mesa. Como que você expõe esses alimentos pra elas? De novo,
cada criança é única, né. Uhum. Então primeiro eu vou precisar me conectar com essa criança, eu vou precisar entender quais são os reforçadores dela. É uma forma muito parecida com uma avaliação do abrangente, só que o que vai mudar são os estímulos, Uhum. tá. Então óbvio que a gente faz, né, todo o cuidado, toda a higienização do local, mas vai depender qual que é a idade daquela criança. Então se a criança é muito pequena, sim, a gente vai precisar de um cadeirão. Mas se ela é uma criança já maior, maior que eu falo, às vezes tem uma boa compreensão também, às vezes a gente vai chegar e vai contar pra ela o que que ela tá fazendo ali, é o primeiro passo. Legal. Sentar e falar: "Você sabe por que que você tá aqui hoje? Por que que seus pais trouxeram você aqui?". Então, quanto mais velha ela for, mais a gente vai deixar ela participar de todo esse processo. Às vezes vai ser de uma forma mais lúdica, então enquanto a gente vai brincando, a gente vai apresentando os alimentos, ou às vezes vai ser de uma forma mais direta mesmo. Então, a gente vai fazer um jogo, quando a gente terminar, a gente vai sentar na mesa e eu vou te mostrar esses alimentos. Ó, deixa eu abrir aqui. Você conhece esse alimento? Qual que é o nome dele? Então a gente vai muito aos pouquinhos. E primeiro a gente pede que a criança coma os alimentos. Se ela se recusa, a gente vai para a escala do comer. Então, fazendo aproximações sucessivas para ver até qual etapa que ela chega com aquele alimento. Então, tocar, o cheirar, o beijar, só depois o comer de fato. Muito, muito, muito legal. E você estava falando, né, durante da durante a sua fala, eu fiquei pensando muito no papel da família nesse processo, porque eu imagino que assim como a intervenção comportamental, né, nós estamos com a criança em um período específico do tempo, todo o restante do tempo, essa criança tá com outras pessoas, né, então tá com o pai, tá com a mãe, tá com a escola, e como que vocês, fazem esse trabalho, né, junto das famílias? A família é fundamental, né, em todo o processo de intervenção. Ao mesmo tempo que ela é fundamental, eu vejo que é uma grande dificuldade, né, de todos os profissionais, não só na área de alimentação, mas num aspecto global, de geralmente trazer esses cuidadores para perto. Mas eu vejo o quanto é imprescindível a atuação dos principais cuidadores, dos pais ou as pessoas que estão próximas a essa criança, a gente ter por perto. Um, porque eles vão ser responsáveis pela generalização. Eu não quero que a criança coma bem na minha frente e em casa, no restaurante, ela não consoma nada daquilo, não faz muito sentido a intervenção. Uhum. 2, porque também a gente muitas vezes direciona alguns objetivos de alimentação para a família. Porque o comer, né, a alimentação, a gente não vê só como o ato de comer em si, mas tudo ao redor. Então, muitas vezes a gente coloca programas como ida ao supermercado, uma sessão de culinária, e às vezes pode até ser um momento em família, né, em que essa criança vai receber uma atenção, bacana ali dos pais. Uhum. Então a gente coloca às vezes eles para atuarem também, Que legal. às vezes expor alguns alimentos, faz parte dessa generalização. E também no manejo de comportamentos desafiadores, então é muito necessário que a gente ensine a como manejar, como atuar com seu filho diante de um comportamento de recusa de alimento. Ou o que que você tem que fazer quando ele aceita algo novo. Uhum. Eh, Dentro da sua atuação, dentro da sua experiência, eu sei que é muito importante, senão era um trabalho, né, que você, imagino, te conhecendo, não faria, mas assim, qual é a importância de se trabalhar a alimentação com crianças, adolescentes, enfim, com adultos, com pessoas que têm essa dificuldade, né, esse transtorno alimentar? Primeiro de tudo, para o próprio desenvolvimento dele, né, então a gente está falando de um aspecto em termos de crescimento nutricional, porque a alimentação é o nosso sustento. Então, já é o primeiro objetivo. Se faz necessário a própria conservação ali da vida. Segundo de tudo, comer é um ato muito social. Né, então Uhum, quanto isso também faz parte do dia a dia, quanto a gente se senta à mesa, o quanto essa criança pode se aproximar dos pares, enfim, outros contextos, e quanto muitas vezes essas crianças começam a crescer e elas começam a se afastar desses momentos. Então elas começam a deixar de ir numa festa de aniversário, ou tem que comer antes, ou fica com vergonha de falar que não come. Isso uhum. pode também gerar questões emocionais ali para essa criança. Então eu acho que é uma questão que vai afetar diferentes eixos ali da vida dela. Pra gente finalizar, eh, dentro da minha experiência, eu pude ver muitos,
casos onde a gente tem múltiplas demandas e a gente precisa escolher, selecionar e começar por um lado. E eu imagino que o lado escolhido não seja necessariamente a alimentação, mas é algo que fica ali latente. E aí eu, como supervisora, fico assim, gente, mas essa criança só come esse alimento e nada mais, enfim. E a gente sabe que muitas vezes é muito custoso para as famílias se envolverem nesse processo, né? O que que você poderia dizer ou deixar de mensagem para essas famílias e para esses profissionais, em termos de, olha, sei que tem muita coisa, mas por que que é importante olhar para alimentação, assim? Tá aí uma grande dor, né, Lê? Tá uma grande dor. Então, isso acontece de uma forma muito frequente mesmo. Geralmente, a alimentação vai ser uma das últimas coisas a serem vistas, ou às vezes os pais nem sabem, né, que a clínica oferece esse tipo de serviço, ou que tem profissionais Eu especializados acho que nesse esse é o tipo de ponto, né? Que serviço. existe um serviço especializado, né? Exato, exato. Ou às vezes nem dá a devida atenção a essa grande demanda. Eu acho que é uma grande dor na nossa área e eu acho que é algo que também a gente tem lutado para ter um olhar mais voltado para essa importância e o quanto ela pode impactar na vida do filho, né? Tanto nesse aspecto social quanto na parte de um crescimento. Acho que pensar que a má alimentação vai trazer uma dificuldade global também. Mas eu acho que é sempre avaliar em termos de prioridade, sabe? Uhum. Então, qual que é a prioridade da criança nesse momento? Realmente é o momento de trabalhar a alimentação? Será que a gente deixa mais para frente? Ou não? Será que agora a gente conseguiu dar alta em alguma especialidade, a gente consegue colocar a alimentação? Eu acho que cada caso é muito único e eu acho que é para isso que a gente precisa olhar, sempre qual que é a prioridade no momento e verificar se cabe ou não. Maravilha. Para quem quiser continuar te ouvindo, já que nós temos aqui um tempo limitado e não podemos ficar com você por muito mais tempo, aonde que essas pessoas podem te encontrar? Acho que vale a gente colocar também um slide de final Ah, ela trouxe, ela de trouxe, apresentação. ela trouxe o merchan dela. Cadê? É o último. Ó. Ah lá! Maravilhosa! O e-mail para quem quiser contatá-la por e-mail, O eh, os site, o pra quem quiser, o site? site. Você tem um site, Agora eu tenho um menina, site, eu você tô tá chique, chique, menina, você tô tá muito chique. chique. Amei, amei. Vou lá visitar também seu site. Pode Ó, visitar. Gabi, eu quero muito te agradecer por ter vindo compartilhar com a gente sobre transtornos alimentares. Eu sei que é algo, temos o privilégio de te ouvir falar, é isso, né, não temos muitos profissionais formados, não temos muitos profissionais atuando ainda, embora você já tenha feito esse convite e vale deixar novamente, mas eu queria muito te agradecer por compartilhar com a gente tudo isso. Eu que agradeço, Lê, fico muito feliz de estar aqui. Bom, Lei, para a gente encerrar, eu também trouxe aqui 2 livros para quem gostar de alimentação ou quem quiser conhecer mais sobre o assunto. Então, o primeiro deles é da Patrícia Junqueira, Porque Meu Filho Não Quer Comer. Eu acho que ele tem uma linguagem muito acessível. Então, para quem está começando também a entender um pouco mais sobre esse processo, eu acho que fica Legal. uma indicação boa aí de leitura. E o segundo livro é um livro que eu tenho um carinho muito grande, né, da Cíntia Pérez e da Giovanna Perandim. A Giovanna é nutri e a Cíntia é uma psicóloga, analista do comportamento. As duas trabalham juntas e me chamaram para escrever também um capítulo desse livro. Amiga, você tá muito chique. Você tá muito chique. Mas ele é um livro muito completo, né? Então acho que para qualquer profissional que quiser ter mais acesso à alimentação, tanto fono quanto nutri, eu acho ele muito completo, vai falar um pouco de estratégias de intervenção também. Então, acho que vale a pena aí a leitura. Muito obrigada pelas indicações. Com certeza você pôde trazer pra gente, muitas informações novas, abrir talvez outras conversas, né, ou, direcionar outros profissionais também a buscarem mais informações sobre alimentação. Então, acho que a sua missão está concluída nesse podcast, nesse episódio, mas espero te ver mais vezes por aqui. Por favor, e ainda tô esperando o momento da gente falar de beach tennis. Por favor, já que não foi hoje, Tô vai ter que ser esperando. outro dia. Bom, e se você quiser ficar por dentro de outros assuntos também, não esqueça de seguir o nosso canal. Não esqueça de curtir esse vídeo para que essa mensagem maravilhosamente pregada pela dona Gabriela Alves chegue a mais pessoas.
E é isso, eu espero você no próximo Café com Contingências.